José Luiz Terra, é do Movimento Espírita de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e editou agora em parceria. Seu microfone desligou, Hélio. Desculpe. José Luiz Terra, ligado ao Movimento Espírita de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, o Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz, aquela cidade que eu tive a oportunidade de ir lá conhecer. Ele é autor de um livro que vai falar sobre reflexões sobre Cidade Esperança, extraída do livro Memória de um Suicida. Ele é o nosso convidado da noite. José Luiz, fique à vontade, que Deus te abençoe e que possamos aproveitar bem esse momento. Muito obrigado. Passo a palavra para o nosso querido José Luiz. Muito obrigado, Hélio. Uma boa noite a todos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, especialmente os nossos amigos da Casa de Batuíra, essa casa que eu tenho tanto carinho e que retorno para conversar com vocês e fazer uma palestra hoje, relembrando o Memórias de um Suicida. Então, muito obrigado pelo convite carinhoso e esperamos poder desenvolver da melhor forma possível a nossa palestra. Memórias de um Suicida. O livro Memórias de um Suicida ele tem várias partes. Ele tem 3 partes. E a primeira parte é o Vale dos Suicidas. A segunda parte é o Hospital Maria de Nazaré. E a terceira parte é a Cidade Esperança, a cidade universitária. Hoje pretendemos falar da segunda parte. Podemos falar sobre uma lição que nós vamos receber dentro do Hospital Maria de Nazaré. E pedimos, então, apoio à espiritualidade amiga para que as nossas palavras possam trazer consolo a todos vocês, possam trazer reforço de ânimo e que possa, principalmente, amparar os nossos irmãos desencarnados na sua luta redentora de evolução e crescimento. Faremos uma análise reflexiva sobre as lições do Hospital Maria de Nazaré. Vamos explicar um pouquinho o livro e depois falaremos sobre o Jovem Servo Anônimo. O Jovem Servo Anônimo é uma passagem que tem no livro e ela é muito curta. Deve ter no máximo 2 páginas de todo o livro. O livro Memória de Suicida ele é um livro com muitas páginas. Vejam, hoje nós vamos tratar de apenas 2 páginas do livro. Isso é só para reforçar a importância do Memórias de um Suicida. Depois falaremos sobre a lição de Jesus na festa da colheita. Vamos fazer uma vinculação a esse assunto e vamos tratar um pouquinho sobre uma lição que Jesus nos dá na festa de tabernáculos e para que a gente possa trazer isso para a nossa vida. Então, vamos para a última parte, que é a 4ª parte, quando então nós vamos pensar um pouquinho. Será que essas lições se aplicam a nós? Será que essas lições não são só para aqueles suicidas que estão lá no Hospital Maria de Nazaré? Ou para os estudantes de Cidade Esperança? Afinal, para quem são essas lições? As fontes consultadas, nós consultamos para essa palestra o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Castelo Branco ou Camilo Cândido Botelho, psicografia da nossa Ivone Pereira, a Divina Epopeia, de Bittencourt Sampaio, e o Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias. O Jovem Servo Anônimo. Nessa passagem do livro Memórias de um Suicida, é retratado por Camilo um servo jovem que não diz o nome, e ele opta por não dizer seu nome, e ele atua no Hospital Matriz, no Hospital Maria de Nazaré. O Hospital de Maria de Nazaré ele é o local em que são levados aqueles suicidas que já estão prontos para receber o amparo. É lá que eles vão receber todo o atendimento necessário para se recompor, para se refazer, para, inclusive, recompor o próprio perispírito. Então,
O Hospital Maria de Nazaré, ele é o lugar que os espíritos suicidas vão após serem retirados do Vale dos Suicidas. O Hélio dizia, e dizia com propriedade, que a terceira parte do livro, que é depois do Hospital Maria de Nazaré, que é a cidade universitária, é a parte da redenção. E é verdade. Ele é o momento em que os suicidas vão se dar conta que têm condições de voltar ao trabalho, que eles têm condições de participar da obra do Cristo, mas eles passaram antes por esse hospital. Então, o hospital, como todo hospital, é onde as pessoas doentes são recebidas. E doente em que sentido, José? Porque no mundo espiritual não tem corpo, tem o corpo perispiritual e tem especialmente o espírito, a alma. Então, ele vai receber todo o apoio nesse Hospital Maria de Nazaré. Esse hospital ele tem 3 partes bem claras dentro do hospital. Uma é o isolamento, a outra é o manicômio e a terceira parte dele é o chamado Hospital Matriz. No isolamento, são colocados aqueles espíritos que precisam ficar isolados do restante, por diversos fatores. Eles podem ser isolados, inclusive, por não ter a capacidade de controlar o pensamento, de não ter a capacidade de evitar os pensamentos depressivos e suicidas dentro do Hospital Maria de Nazaré. Então, ele é um lugar para isolar as pessoas para que não causem prejuízo aos outros e nem a si mesmo. Não trataremos do isolamento. Nós trataremos do manicômio. O manicômio, hoje nós chamaríamos de hospital psiquiátrico. Então, exatamente a mesma ideia. A gente imagina aquele hospital que recebem as pessoas com problemas psíquicos e psiquiátricos que precisam de auxílio. E é exatamente esse grupo de espíritos que lá é recebido, no hospital psiquiátrico, ou manicômio, que é o termo que utilizaram na época em que foi escrito o livro Memórias de Suicida. O livro Memórias de Suicida ele foi escrito entre 1900, os fatos desenrolam a partir de 1891 e vai até 1956 na publicação do livro. Vejam, é uma linguagem então um pouco antiga, é verdade, mas ao mesmo tempo passível da gente conseguir adaptar o termo e trazer para a nossa realidade. É realidade, então, que há um manicômio. E nesse manicômio, todos os espíritos que são lá acolhidos, eles podem ficar em lugares em que eles podem transitar à vontade, sob a proteção dos trabalhadores do manicômio. E há um lugar especial dentro do manicômio em que os espíritos suicidas são protegidos em uma situação de adormecimento. Os espíritos, então, esses suicidas, são colocados lá para dormir, para repousar. E, na entrada, num amplo salão, de um simples auditório, há um jovem que não é revelado o nome. Provavelmente ele pede para Camilo para não dizer seu nome. Ele é um jovem com as roupas ainda dos franciscanos, ele usa o hábito dos franciscanos, então é um jovem que já passou pela fileira dos sacerdotes. Ele é um jovem, então, dedicado à causa do Cristo, mas com as suas roupas simples. Ele faz um trabalho muito humilde e muito simples. Ele vai fazer ensinamentos moralizadores para aquelas pessoas que lá estavam em repouso. Vejam, o jovem fica falando sobre diversos assuntos da parte moral, evangelizando os suicidas que estão adormecidos no manicômio. Vocês podem pensar, mas José, que trabalho é esse? Porque que a gente sabe, José, vem o palestrante, e aí ele vem na tribuna, e aí nós que estamos ali acordados, olhando para ele, nós prestamos atenção. Então, todo o discurso de um palestrante, de um doutrinador, é para as pessoas que estão acordadas, José, não para as que estão dormindo. Onde é que já se viu isso?
falar com quem está dormindo. Mesmo aqui no mundo físico, no mundo material, a conversa com pessoas que estão dormindo já tem seu efeito desde logo. O que eu estou lembrando? Tem a previsão no Livro dos Espíritos de que quando as pessoas dormem no corpo material, os que estão encarnados, é possível que você conversando com elas, vocês consigam evangelizá-la. O que eu estou dizendo com isso? É aquele nosso filho querido que está numa situação complicada e a gente vem, enquanto ele dorme, coloca as mãos sobre ele e reza. Não me digam que isso não dá certo. Isso dá certo. Mas, à noite, nós podemos, em desdobramento, sair dos nossos corpos e reencontrar os amigos. Então, novamente, há a possibilidade de quem está dormindo no corpo material receber toda a ajuda. Especialmente aquelas pessoas que não gostam da gente. Os que se dizem nossos inimigos. No mundo espiritual, as pessoas, os suicidas, nesse caso aqui do manicômio, são colocados numa situação de adormecimento para que eles possam repousar. Mas isso não quer dizer que eles não estejam captando o que está ao redor deles. Vejam, os ensinamentos moralizadores no mundo espiritual é algo tão poderoso que é como uma energia que toma conta de nós. Mesmo que nós não estejamos atentos ao que está sendo dito. Mas de onde você tira isso, José? Lembram que quando o Chico se aproximava das pessoas, Chico Xavier, nós sentíamos a presença do Chico. As pessoas sentiam a presença amorosa dele. Salas de distância era possível saber que o Chico havia se aproximado, porque a psicosfera dele tomava conta do ambiente. É isso que esse jovem humilde faz. Ele enriquece a psicosfera de um local onde há suicidas, em que a psicosfera deles é uma psicosfera de vibração baixa. Então ele profere esses ensinos e ele muda a psicosfera. E ele ajuda a cada um daqueles suicidas a se recuperar. Diz em Mateus, porque não precisaríamos cuidar dos nossos suicidas, né, José? Eles agiram errado, vamos deixar assim. Será? Em Mateus 18, nos versículos 12 a 14, há uma passagem muito interessante que Jesus diz o seguinte: que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma só se desviar, ele não vai deixar as 99 sobre os montes, indo procurar a que está se desviando? E se ele vier encontrá-la, amém, vos digo, que ele se alegra por ela mais do que pelas 99 que não estão perdidas. Assim, não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que se perca nenhum destes pequeninos. Jesus, ele é o nosso bom pastor. Jesus é o bom pastor. É o pastor bonus, que é o Divaldo gosta de falar em latim, né? É o bom pastor. E essa é a imagem do bom pastor. É aquele que, vendo que uma se desgarrou, que um irmão nosso suicida se equivocou e morreu por suicídio, o bom pastor larga todas as 99 para ir buscar aquela ovelha perdida. Ele não quer a morte daquela ovelha perdida. Ele quer sim que ela viva. E viva junto com o rebanho. Viva próximo dele. Então, esses irmãos que lá estão, nada mais é do que esse bom pastor indo buscar suas ovelhas. Nada mais é que o bom pastor indo cuidar de forma carinhosa de cada uma das suas ovelhas. Então, essa postura de cuidar das ovelhas já é algo que Jesus já nos pedia. E é isso que nós vemos dentro do Hospital Maria de Nazaré. Nos diz Camilo Castelo Branco que esse jovem anônimo usava o burel franciscano, que trazia de outras encarnações. Nós não sabemos o seu nome. Ele é uma alma iluminada,
sobre as virtudes absorvidas nos ensinamentos do Cristo. Ele se dedicou a estudar os ensinamentos do Cristo e ele se dedica a distribuir esses ensinamentos. E ele fazia uma exposição muito singela, muito simples. Ele até tomava uma postura como se aconselhasse ou ensinasse a observar. Vou te dar um conselho, amigo. Observa o seguinte. Olha, como é que se faz para ver isso? Vira o teu olhar, coloca a tua atenção no seguinte sentido. E assim ele, de forma carinhosa, muito simples, muito singela, dava conselhos àqueles espíritos suicidas que lá estavam se recuperando no manicômio. Ele falava sobre a ideia de Deus. Ele falava sobre a paternidade de Deus sobre toda a criação. Ele falava sobre a missão messiânica do Cristo e ele falava sobre as dilatadas consequências que beneficiavam o gênero humano. O que ele dizia? Ele dizia, pensa sobre Deus. Quais são as características de Deus? Deus é a suprema inteligência, causa primeira de todas todos os efeitos. Ele é a causa suprema de tudo que existe. Ele dizia, esse Deus é suprema virtude, são infinitas virtudes. Ele é o Deus infinitamente amoroso, ele é o Deus infinitamente bom, ele é o Deus infinitamente misericordioso, ele é o Deus infinitamente justo. Não esqueça de Deus. E ele falava, a paternidade de Deus. Deus é o Pai de tudo. Tudo que existe, tudo que existiu e tudo que irá existir, vem dele. Como pode surgir do nada o tudo? O tudo surge do tudo. Ele é fonte inesgotável e ele é pai de absolutamente tudo que enxergamos, desde os objetos materiais às almas. Sem ele, nós não somos nada. Mas, e se somos irmãos, essa paternidade vai nos permitir reconciliação. E ele segue. A missão de Jesus, do Messias, do Cristo, foi para nos trazer consolo, foi para nos trazer explicações, foi para nos trazer a felicidade. E ele veio pessoalmente. Não pediu para absolutamente ninguém. Quantos espíritos não aceitariam a missão se Jesus chegasse e dissesse assim, fulano, fulana, tu aceita ir em missão ao planeta Terra para levar a minha mensagem? Quantos de nós diremos sim? Fulano, tu aceitaria ir em missão, mas sabendo que tu serás perseguido, que tu sofrerás de forma profunda e, inclusive, perderás a vida no final? Tu aceita? Quantos de nós diríamos, Senhor, eu aceito a missão? Não há dúvida de que muitos espíritos aceitariam a missão, mas ele não determina que o outro faça. Ele vem e ele mesmo faz. Então é o Cristo exemplificando, é o Cristo mostrando o caminho da felicidade. E depois disso tudo, esse espírito simples, esse jovem franciscano, anônimo, ele falava sobre as consequências de tudo isso que nos beneficiava toda a humanidade. Jesus já era o Cristo do planeta quando ele se formou há bilhões de anos atrás. Jesus continua sendo o governador do orbe e ele continua nos amando, protegendo e ensinando. E toda a humanidade é beneficiada com isso. E esse jovem ficava trazendo essas informações. E aqueles espíritos ali, adormecidos, recebendo essas energias benfazejas, essas energias boas do seu discurso. Vejam, que atividade simples. Apenas ficar falando para pessoas que dormem. Que atividade bendita. Ficar mudando a psicosfera de um lugar tão triste quanto o manicômio dos nossos irmãos
que morreram por suicídio. E esse jovem ainda pede para que não seja dito nada sobre o nome dele. Ele não quer qualquer tipo de reconhecimento, glória, nada. Ele quer continuar fazendo o trabalho dele, humilde, constante. Ele convidava aqueles espíritos que lá estavam à prece. Ele dizia: orem, irmãos. A oração é o local em que poderemos nos comunicar com a divindade. A oração é o local em que podemos nos comunicar com a providência divina, os bons espíritos. A oração é onde poderemos pedir coragem, onde poderemos pedir paciência, onde poderemos pedir resignação. Orem. Entrem em contato com a espiritualidade amiga. Contem com a prece nesse momento tão difícil que vocês estão vivendo. Isso será que se aplica a gente? Nesse momento de pandemia, de dor e de sofrimento, de perda de entes queridos? Será que essa prece é para nós também? Fica a primeira pergunta. E ele dizia no convite: façam um exame individual interior. Pensem sobre quais são os patrimônios que vocês já conseguiram, mas principalmente quais são os patrimônios morais que vocês precisam construir para o futuro. Se analisem, vejam interiormente o que estão precisando e vão atrás desses patrimônios. Esses eram os principais recursos a serem tentados na ocasião para tratamento dos enfermos, suicidas, desencarnados. Sabem por quê? Porque seriam tentativas para a reeducação mental. Exercícios que levariam o paciente a estabelecer mais tarde correntes harmoniosas com os benéficos poderes do alto. E tão transcendente ensinamento era enunciado de forma simples, singela, ao critério de métodos que estão ao alcance daquelas mentes conturbadas dos suicidas. E ainda, sob inspirações de uma doce e fraternal caridade, cuja fragrância, cujo cheiro, aroma, penetrou até o âmago, até o interior das nossas almas comovidas, das almas de Camilo, das almas dos outros estudantes de Cidade Esperança, ante essa visão de tão nobres corações devotados ao auxílio amoroso para com o próximo. Essas palavras de Camilo são muito bonitas e elas nos dão a real dimensão da ação desse jovem que não sabemos sequer o nome, que procura incessantemente com suas palavras, mas principalmente com seu pensamento, melhorar a psicosfera daqueles espíritos que lá estão em sofrimento e em dor. Amigos, não é apenas para esses irmãos que morreram por suicídio que as palavras de consolo e de força, e principalmente a oração, trarão benefícios. É para nós. Mas isso precisa de tempo, isso precisa de esforço, isso precisa de vontade, insistência. Por quê? Porque com o tempo nós vamos ter essas correntes cada vez mais harmoniosas e fortes com os benéficos poderes do alto. Como recebermos a influência se não queremos estar conectados com o alto? Mas, e são ensinamentos tão simples. Nós, às vezes ficamos buscando, para eu poder entrar em contato com o alto, eu tenho que ler alguma tese ou teoria mirabolante sobre determinado assunto espírita. Amigos, a beleza está exatamente na simplicidade dos ensinos de Jesus. O ensino é simples, a dificuldade é pôr em prática. Exatamente, o exercício é o problema. Disse Jesus: ama ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lição mais dura e mais difícil de ser aplicada. Como amar ao próximo, se muitas vezes nem nos amamos? Como amar ao próximo se sequer nos amamos? Então,
ele vem nos dar essas lições simples e lembra que a simplicidade é exatamente o ponto que precisa ser trabalhado. E mais, que aquelas suas inspirações davam um aroma, uma fragrância que entrou na alma deles. Será que nas nossas casas, quando nós temos palavras de apoio, em que a gente evita a maledicência, em que a gente ressalta as qualidades, em que a gente busca ver o lado bom das pessoas, vocês têm alguma dúvida que essa energia atravessa todo o ambiente e muitas vezes chega a impactar o prédio inteiro? Vejam, essa fragrância da caridade, que é do exercício efetivo, pode tomar conta de um bairro inteiro. Esses são os ensinos dessa alma tão simples, dessa alma tão dedicada, desse nosso trabalhador desconhecido. Mas vocês podem perguntar ainda, mas por que ele falava isso para esses suicidas, José? Ele tinha pena deles, é isso? Não é pena, amigos. O jovem obreiro, esse trabalhador anônimo, de forma sincera e humilde, no seu esforço imensurável, que a gente não pode medir pela caridade, ele enxergava o potencial dessas almas, que equivocadamente optaram pela morte, pelo suicídio. Aqui é uma... Antes de eu continuar lendo, eu gostaria muito de lembrar uma passagem muito bonita que tem no livro O Livre-Arbítrio, de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Ele escreveu esse livro lá próximo do ano 400. Vejam só, eu vou trazer para vocês agora um texto que tem aproximadamente 1.600 anos. Há 1.600 anos atrás, um homem chamado Agostinho de Hipona escreveu um livro chamado O Livre-Arbítrio. E ele tenta entender de onde veio o mal. E se nós temos ou não essa liberdade de escolher o que queremos fazer. Nessa análise do bem e do mal, ele escreve a seguinte parte. Esse livro todo ele faz num formato de bate-papo. Ele tem um bate-papo com um amigão dele, que é o chamado Evódio. O Evódio era uma pessoa que ele gostava muito e antigamente se faziam livros como se a gente estivesse conversando. Então o Evódio traz uma pergunta, o Agostinho dá uma pergunta para o Evódio, escuta a resposta dele, e aí então é em formato de bate-papo o livro. É um livro muito interessante. E lá pelas tantas eles estão conversando, e aí ele pergunta assim, estão falando sobre pessoas maldosas. E ele diz assim, Evódio, me conta uma coisa, tu tem alguma dúvida que Deus é o criador de tudo? Evódio não pensa muito, ele já disse, não, com certeza, eu não tenho dúvida, porque eu não entendo como é que pode do nada vir o tudo. Se o tudo vem do tudo, então é óbvio que Deus é o criador de todas as coisas. Ah, muito bem, Evódio, então a gente concorda nisso. Vou te fazer outra pergunta, Evódio. Você acha que os bens materiais, tudo que está aqui no mundo material, você acha que foi Deus que criou, Evódio? Ele pensa e diz, sem dúvida, ele é o criador de tudo. Então, tudo no mundo material é criação dele. Perfeito, Evódio. E você, Evódio, você acha que você foi criado por Deus? Ele, sim, eu fui criado por Deus, porque eu devo ter vindo de algum lugar. E só pode ser de Deus. Certo? Então, eu vou te fazer outra pergunta agora, Evódio. Me diz, qual é das coisas que Deus fez no mundo material, mundo dos sentidos, que te impressionam os sentidos, que é a tua visão, tua audição, o teu olfato, o tato, o paladar. Qual que tu acha que é a coisa mais linda? Ah, o Evódio pensou. E o Evódio disse assim, olha, eu acho que a coisa mais bela que Deus criou do mundo material é a luz. A luz, Evódio? Por quê? Porque sem a luz eu não consigo enxergar a mais bela flor. Sem a luz eu não consigo ver o entardecer tão lindo. Sem a luz eu não vejo o amanhecer.
Sem a luz, eu não posso contemplar a mulher que eu amo, ou o homem que eu amo. É a luz, sem dúvida. Evódio, me tira uma dúvida. A luz pode escolher onde quer iluminar? Ele pensa. Não. A luz ilumina onde tem um facho de luz. Perfeito, Evódio. A luz, a mais bela criação do mundo material, não tem a capacidade de escolher por si mesma onde quer iluminar. Perfeito? Sim, tem lógica o que você está dizendo. Te pergunto então, Evódio, e a alma humana tem essa escolha? E ele pensa, tem, porque se eu estou aqui é porque eu quis, e eu posso simplesmente querer ir embora. Então, sim, é verdade. A alma humana tem essa liberdade. Então, Evódio, eu preciso te dizer que a alma mais abjeta, a alma mais suja, a alma mais criminosa, a alma mais maldosa do universo, a que mais caiu por equívoco, a alma que você poderá dizer que ela não tem qualquer tipo de conteúdo e ela é totalmente esmagada por ti, eu te digo, essa alma, ela é mais bela que a mais bela luz, porque essa alma tem o livre-arbítrio. Amigos, essa é a visão desse jovem obreiro que trabalha no Hospital Maria de Nazaré. Quando ele vê os nossos irmãos que morreram por suicídio, ele tem a certeza que eles são mais belos que a mais bela luz e que eles têm um potencial gigantesco de evoluir ao infinito no tempo oportuno. E o próprio jovem vai nos dizer que esses suicidas, eles são almas destinadas à glorificação da luz. São pessoas que necessitavam se orientar na longa estrada em que realizariam um espinhoso trajeto de ascensão para o foco sublime, o gerador da vida. Nossos irmãos que morreram por suicídio, nossos irmãos estão destinados a serem glorificados, a serem glória da luz. Mas eles precisam se orientar. E a estrada vai ser longa. E o trajeto vai ser espinhoso. Mas a ascensão vai ocorrer. Amigos, vocês que perderam os entes queridos, que morreram por suicídio, não se desanimem. Esses nossos amados vão receber todo o apoio, mas a ascensão não vai ser fácil. Nós sabemos, é da lei. Mas, ao mesmo tempo, o Deus é infinitamente misericordioso, porque Ele vai permitir que todos nós sejamos amparados. Tanto nós que perdemos os nossos entes, como os nossos amores que morreram por suicídio. Mas não se iludam. Todos chegaremos até o foco sublime. Chegaremos até o Senhor gerador da vida. Albert Camus, ou Albert Camus, ele escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo. Na abertura do Mito de Sísifo, no primeiro capítulo, na primeira frase, ele vai dizer: só existe um problema filosófico realmente sério. É o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, isso tudo vem depois. E é verdade. O nosso debate sobre o espiritismo, sobre o suicídio, é o que deve nos pautar, é o que deve nos orientar. E nós precisamos pensar se a nossa vida vale ou não vale a pena ser vivida. E nós, espíritas, precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter a certeza absoluta que a vida vale sim a pena ser vivida. Mas, José, você não está sabendo o que está acontecendo, José. Meu Deus do céu, pandemia, dificuldade, perda de ente querido. José, apesar de tudo, amigos, apesar de tudo,
Nós precisamos ter a certeza que a vida vale sim a pena ser vivida. Que a nossa vida sim tem sentido. E que estamos aqui exatamente para aprender isso. Nós estamos nessa quadra da evolução e precisamos estar aqui. Então, se estamos aqui e precisamos, que possamos levar para a nossa vida as lições. Que possamos ter a certeza de que a vida vale sim a pena ser vivida. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Para reforçar isso, para que não se diga que a lição desse rapaz está perdida, nós vamos lembrar de uma passagem do Evangelho em João, capítulo 6, versículo 63. Ele diz assim, Jesus tinha lembrado aos apóstolos que é o Espírito que vivifica. A carne não auxilia em nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Jesus, nessa passagem de João, ele relembra os apóstolos e também nos relembra que o que importa é o Espírito, que o nosso corpo ele só tem vida porque é o Espírito que dá vida ao nosso corpo. No nosso trabalho, o nosso trabalho só tem vida se o nosso espírito colocar vida no nosso trabalho. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Nosso trabalho pode ser um trabalho simples, humilde, não importa. Se nós colocarmos o nosso espírito, a nossa vontade, a nossa intenção naquele trabalho, é um trabalho vivo. O nosso estudo, a mesma coisa. Compreendem que é o espírito que vivifica? Que a carne não auxilia em nada. Em nada. Não pode se dizer que é a carne que me levou a fazer um trabalho excelente ou atingir um objetivo. Isso é tudo mérito do Espírito. E ele vem e diz, as palavras que eu estou dizendo para vocês, prestem atenção, elas são Espírito e elas são vida. As palavras são direcionadas ao Espírito de vocês, não para a carne. Parem de pensar com os olhos da matéria. Olhem com os olhos do Espírito. E é uma passagem, então, quando da festa de tabernáculos. A festa de tabernáculos é uma festa muito apreciada pelos hebreus, porque eles saíam de suas casas e iam dormir em tendas. Por isso, tabernáculo. Pequenas tendas. Em que eles lembravam os 40 anos no deserto. E exatamente coincidia com o fim da época da colheita. Prestem atenção no simbolismo dessa festa. No fim da colheita, em que em que nossas casas estão cheias, em que nós temos comida para passar mais um ano, os hebreus faziam questão de lembrar os 40 anos de agrura no deserto, os 40 anos de dificuldade. Agora que estamos na bonança, por favor, não esqueçam, nós passamos pelo deserto. Nós sofremos no deserto. Nós sofremos sede e fome no deserto. Muitos pereceram no deserto. Foram longos 40 anos. Moisés não pôde colocar os pés na Terra Santa. Ele vê a Terra Santa, mas desencarna, antes de colocar os pés. Eles faziam isso, então, para relembrar nessa festa de tabernáculos. E na festa de tabernáculos, vai nos dizer Bittencourt Sampaio. Essa obra que nós estamos citando é a obra que Bittencourt Sampaio escreveu encarnado, então não é psicografia. E ele escreveu essa obra porque ele queria escrever em forma de poema todo o Evangelho de João. Como é que é, José? Sim, ele leu o Evangelho inteiro de João e transformou em poema o texto de João. E se não bastasse isso, no final, ele explicou cada um dos capítulos de João à luz do Espiritismo, antes de desencarnar. Vocês sabem, muitos de vocês vão lembrar, qual é a atividade mesmo de Bittencourt Sampaio no mundo espiritual? Quem vai lembrar agora vai lembrar do livro Voltei.
do irmão Jacó, desculpem, irmão Jacó, o Frederico Figner. Vocês lembram, nesse livro, o Frederico Figner, ele desencarna, ele foi um grande trabalhador da seara espírita, e mesmo assim, ele não brilhava. Ele tinha o espírito, o perispírito dele pesado. E a gente acompanha ali a vida de Frederico Figner após desencarnar. Mas há um momento muito interessante no livro Voltei, em que ele pergunta: onde está o nosso amigo Bittencourt Sampaio? Não o vejo. E aí vem a notícia: Bittencourt Sampaio está em esferas altíssimas, trabalhando. E então ele vê se uma luz se forma perante seus olhos, e então um espírito começa a tomar forma no mundo espiritual. Vejam, ele estava tão avançado no mundo espiritual que ele sequer tinha forma, ele era só luz. Ele começa a tomar forma e é Bittencourt Sampaio, que se condensa aos olhos de Frederico Figner. Esse homem escreveu a seguinte passagem, então, do Evangelho de João em poesia. Ele vai nos dizer: ora, em meio já da festa, aquela festa dos tabernáculos, Jesus subiu ao templo e ali se erguendo começou a ensinar. Então diziam pasmados os judeus: como este homem conhece as Escrituras? Respondeu-lhes Jesus: minha doutrina não é minha, mas sim daquele que a terra me enviou. Se alguém quiser fazer do fundo da alma a vontade de Deus, verá de certo se esta minha doutrina não vem dele, ou se falo na terra de mim mesmo. O que fala de si busca somente a glória para si, a própria glória. Mas aquele que busca a glória de outrem, daquele que o enviou, fala a verdade. E nada de injustiça existe nele. A lei de Moisés não vô-la deu? Contudo, nenhum de vós a cumpre. Bittencourt Sampaio, na Divina Epopeia. Essa passagem é muito bonita e Jesus chama, porque eles escutam Jesus falando assim, mas como é que pode esse rapaz saber tanto? E aí olhem a resposta de Jesus: aquele que busca a glória de outrem, aquele que busca somente a glória para si, a própria glória, não é o que deve ser perseguido, mas sim aquele que busca a glória de outrem, que é daquele que enviou, fala a verdade, e nada de injustiça existe nele. Quando Jesus falava buscando a glória de Deus, a glória daquele que o enviou. E ele falava a verdade, e nada de injustiça existia nele. Lembremos, por favor, do jovem trabalhador, que sequer sabemos o nome, de quem mesmo que ele ficava falando para aqueles nossos irmãos sofredores, para os irmãos suicidas. Ele ficava falando de Deus. Ele ficava falando de Jesus. Em momento algum ele falou dele. Nunca ouviram sair da voz dele algo em nome próprio. Jamais ressaltou as suas qualidades, as suas virtudes. Ao contrário, dizia-se sem virtudes, sem qualidades. Mas estufava o peito e falava de forma amorosa sobre Deus, sobre Jesus. Falava sobre a humanidade. E essa, boa notícia, essa boa nova. Ele falava sobre prece, ele falava sobre a beleza daquelas criaturas que lá estavam. Sofrimento, sim, é verdade, mas que eles atingiriam a evolução, que eles conseguiriam o amparo e a ajuda. Esse jovem anônimo, que sequer sabemos o nome, nos dá uma preciosa lição. Falemos de Jesus. Vivamos as lições do Cristo. Procuremos a glória dele, não a nossa, porque é assim que Jesus fez. É assim que ele espera de nós. Toda vez que buscarmos a nossa própria glória, nós nada conseguiremos, porque não temos glória. A glória vem do Pai.
através de Jesus. Mas essa deve ser a nossa busca. Ah, José, então eu já sei, eu vou começar só a ficar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo na rua para todo mundo. Não é assim, amigos. Não é assim. Nós devemos buscar viver as lições do Cristo. Se necessário for, até falemos sobre o Evangelho, mas que possa a nossa vida ser um buscar viver as lições do Cristo. E será que essas lições se aplicam a nós? Então já vamos nos encaminhando para a nossa conclusão, né? Será que isso pode ser aplicado a nós? Sem dúvida. Porque nós temos que ter a certeza da ideia de Deus. Não duvidem da presença dele, da existência dele. Nós temos que ter a certeza da paternidade de Deus em relação a nós e em relação a todos os nossos irmãos. Todos eles. Da pessoa mais criminosa à pessoa mais amável e caridosa. É o mesmo Pai. Nós temos que ter a certeza da missão de Jesus e que essa missão não foi em vão. Que essa missão foi para nos esclarecer e nos oportunizar viver as lições dele. E por último, que nós temos que ter a certeza dessas gigantescas consequências que beneficiou todo o planeta Terra com a vinda de Jesus. Ao mesmo tempo, nós precisamos aceitar o convite de prece, de exame individual interior. Tudo isso esse jovem nos ensinava. Então, que possamos nos dedicar à prece, que possamos nos dedicar ao exame individual de cada um de nós. Para que isso tudo, José? Para que possamos valorizar a vida. Nenhuma ovelha vai ficar para trás. Nenhuma. Nem nós, nem nossos amores que morreram por suicídio. Por quê? Porque elas são almas destinadas à glorificação da luz, a glorificar a luz, que necessitavam e necessitam se orientar nessa longa estrada que vão realizar no espinhoso trajeto de ascensão para o foco sublime. Amigos, o trabalho vai ser árduo. Amigos, nós vamos ter muitas lágrimas, mas ninguém vai ficar para trás. Então, que se nós estamos tendo os pensamentos suicidas, que possamos acabar com esses pensamentos. Mas como é que se faz isso, José? Buscando ajuda. Ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, ligando para o CVV 188, buscando atendimento fraterno no nosso centro espírita, buscando, enfim, ajuda necessária, porque não tem que ter vergonha de procurar ajuda. Como diz o André Trigueiro, e ele falou na palestra da FEB no Setembro Amarelo, vergonha é não pedir ajuda. Isso sim é vergonhoso. Nós precisamos pedir ajuda. E mais, se vierem buscar ajuda em nós, o que nós devemos fazer, amigos? Se já estamos em condições de talvez ajudar alguém, ajudemos as pessoas que a gente ajuda. Mas, José, eu tentei de tudo e eu perdi, José. O meu filho morreu. O meu amor morreu. A pessoa que eu mais amava morreu, José. Amigos, não se coloquem nessa prisão de culpa. O suicídio é como um mecanismo altamente complexo, com muitos fios, com muitos detalhes que a gente não enxerga. Nós não temos controle sobre isso. Não se deixem levar pela culpa. Não se coloquem na culpa. Sigam em frente. Vivam, porque os nossos amores também vão viver. Sim, vai ser difícil, José. Sim, nós vamos verter lágrimas. Sim, vai ser difícil. Mas é a vida. É a vida que continua. Não se deixem abater, porque tenham certeza, Jesus é o bom pastor. E ninguém, absolutamente ninguém, vai ficar para trás. Não se deixem abater, amigos. Mantenham-se firmes e mantenham-se focados na vida. Mantenham-se focados no trabalho, porque é esse o nosso caminho, é esse o nosso destino. Muito obrigado e desejo uma boa noite a todos vocês. Eu acho que eu vou passar e passo a palavra para... Eu não recordo.